E aí, pessoal, hoje vamos mergulhar num dos maiores mistérios da história, o sumiço dos dinossauros. Esses seres magníficos e imponentes que uma vez vagaram pela Terra, capturando nossa imaginação com seu tamanho e poder. Vamos explorar o que sabemos e o que ainda é um enigma sobre o desaparecimento desses gigantes. Essas criaturas gigantescas dominaram nosso planeta por milhões de anos e de repente desapareceram, né? Tipo, puf! Mas o que poderia ter causado um evento tão catastrófico? Seria um meteoro colossal, uma série de erupções vulcânicas, ou talvez uma mudança climática drástica? Vamos examinar as teorias mais populares e as evidências que as sustentam. Cadê o pessoal? Sobraram só algumas pistas. Os fósseis. Esses restos petrificados são como peças de um quebra-cabeça que os cientistas tentam montar. Cada fóssil descoberto nos dá uma nova pista sobre como esses animais viviam, se comportavam e, eventualmente, como morreram. Mas como explicar esse enigma? O que será que aconteceu com os reis da Terra? Será que foi um único evento catastrófico ou uma combinação de fatores que levou ao seu desaparecimento? Vamos explorar as diferentes hipóteses e o que cada uma delas implica sobre a história da Terra. A ciência, com suas pesquisas e evidências, tenta desvendar esse mistério. Paleontólogos e geólogos trabalham incansavelmente analisando fósseis, estudando camadas de rochas e utilizando tecnologia avançada para reconstruir o passado. Cada nova descoberta nos aproxima um pouco mais da verdade. Mas e a religião? A Bíblia, com suas histórias e mensagens, também tem algo a dizer sobre essa época. Alguns acreditam que eventos descritos em textos religiosos podem oferecer pistas sobre o que aconteceu com os dinossauros. Será que há uma conexão entre esses relatos antigos e as descobertas científicas modernas? Será que a gente consegue juntar essas duas visões? A ciência e a religião muitas vezes parecem estar em conflito, mas talvez ao combinar suas perspectivas possamos obter uma compreensão mais completa do passado. Vamos ver como essas duas áreas de conhecimento podem se complementar. Apertem os cintos, porque vamos viajar no tempo, investigar os dinossauros e tentar entender o que a ciência e a religião falam sobre o fim deles. Vamos explorar desde o surgimento desses gigantes até o momento de sua extinção, passando por todas as teorias e descobertas que moldaram o nosso entendimento atual. E aí, será que a gente consegue entender melhor o passado, o presente e até o futuro do nosso planeta? Vamos nessa! Ao desvendar os mistérios do desaparecimento dos dinossauros, talvez possamos aprender lições valiosas sobre a resiliência da vida na Terra e como podemos proteger nosso planeta para as gerações futuras. Vamos embarcar nessa jornada fascinante juntos. Os fósseis são como portais mágicos que nos transportam para o passado, mostrando como era a vida na época dos dinossauros. Eles são as pistas que a Terra deixou para trás, como se fossem mensagens em uma garrafa, esperando para serem descobertas e decifradas. É como se a gente encontrasse um álbum de fotos da família Jurássica. Cada descoberta é uma página nova, revelando segredos que estavam escondidos por milhões de anos. Através deles, a gente consegue imaginar como eles eram. Do tamanho de um prédio a um tamanho mais gente como a gente. Alguns eram gigantescos, como o assustador Tiranossauro Rex.
enquanto outros eram pequenos e ágeis, como o Velociraptor. A gente descobre se eram parças ou viviam na solitária, se curtiam uma saladinha ou se eram daqueles que adoravam um churrasquinho de dinossauro menor. Os fósseis nos contam histórias de convivência, de caça e de sobrevivência em um mundo muito diferente do nosso. Cada ossinho, cada dente, cada pegada é uma peça fundamental que nos ajuda a montar esse quebra-cabeça gigante. É um trabalho minucioso, quase como montar um quebra-cabeça de milhares de peças, onde cada detalhe importa. Mas, e aí vem a bomba. Os fósseis também nos mostram que, em um determinado momento, os dinossauros simplesmente sumiram. Esse mistério intriga cientistas há décadas. A grande festa da vida deles acabou. Mas o que exatamente aconteceu? Como um grupo tão dominante pôde desaparecer tão repentinamente? E a pergunta que não quer calar: o que causou essa grande extinção? Será que foi uma catástrofe natural ou algo mais gradual? Será que foi um meteoro? A teoria do impacto de um meteoro, uma das mais populares, sugerindo que um enorme meteoro colidiu com a Terra, causando uma série de eventos catastróficos. Ou será que o vulcão da esquina resolveu dar um show pirotécnico? Outra teoria sugere que erupções vulcânicas massivas poderiam ter liberado gases tóxicos e cinzas na atmosfera, alterando o clima drasticamente. Talvez tenha sido uma combinação de fatores, um verdadeiro efeito dominó de desastres naturais. O que sabemos é que a extinção dos dinossauros abriu caminho para a evolução dos mamíferos e, eventualmente, para o surgimento dos seres humanos. Continuamos a escavar, a estudar e a aprender com esses antigos habitantes da Terra. Cada nova descoberta nos aproxima um pouco mais de entender o grande mistério da vida e da extinção dos dinossauros. E assim, os fósseis não são apenas relíquias do passado, mas também chaves para o nosso futuro, nos ensinando sobre a fragilidade e a resiliência da vida na Terra. A Bíblia, além de ser um livro sagrado, é também uma fonte rica de histórias fascinantes e misteriosas. Entre essas histórias, algumas são de arrepiar e nos fazem questionar a linha entre realidade e imaginação. Duas dessas histórias falam de criaturas assustadoramente enormes: o Behemoth e o Leviatã. Essas criaturas são descritas com detalhes impressionantes, tipo bicho grande de dar medo. O Behemoth é descrito como uma besta de força descomunal, capaz de fazer tremer a terra com seus passos. Seria o Behemoth, com sua força descomunal, um parente distante do Brachiosauro? Alguns estudiosos sugerem que ele poderia ser uma representação de um animal pré-histórico. E o Leviatã, essa criatura marinha que mais parece ter saído de um filme de terror, seria primo do nosso querido Mosasauro. A descrição do Leviatã é tão aterrorizante que nos faz imaginar um monstro dos mares profundos, apesar da gente ficar imaginando essas feras lado a lado com os dinos. É importante lembrar que a Bíblia usa muitas metáforas, e essas criaturas podem ser simbólicas. Ou seja, às vezes o tamanho real da coisa não é o que está escrito. As descrições podem ser exageradas para transmitir uma mensagem mais profunda. O importante é entender a mensagem por trás da história, sacou? Essas histórias nos convidam a refletir sobre a força e o poder da natureza e como ela é retratada nas escrituras sagradas.
Lembra da história da Arca de Noé? Aquela que choveu pra caramba durante 40 dias e 40 noites sem parar um segundo e só sobrou o Noé, a galera do barco e os bichinhos todos juntos? Pois é, segundo a Bíblia, essa chuva toda foi uma punição divina para a galera que estava fazendo coisa errada, muito errada. E essa chuva toda não teria, por acaso, alguma relação com o sumiço dos dinossauros? Você já pensou nisso? Apesar de não existir nenhuma prova científica de que rolou um dilúvio universal, a gente sabe que o nosso planeta já passou por cada coisa. Tsunamis, vulcões, terremotos. Quem garante que os dinos não passaram por uns perrengues climáticos sinistros, não é mesmo? Aí, meu amigo, já viu, né? Adeus, dinossauros, para sempre.